esse SUS, ele é um programa que ele foi criado, né, pela política, né, brasileira. Quando a gente fala de política, você tem que entender o seguinte: política não é político, tá? Político não é partido político. Tem uma diferença. Político é um camarada que ele foi eleito por alguém. E esse camarada, para estar ali, ele tem que estar numa chapa, né, que a gente chama de partido político, que inclusive tem uma penca, né? Cada um tem um projeto ali. Só que esses camaradas, quando eles estão ali no poder, independentemente de quem teve antes, hoje, enfim, ou amanhã, eles vão ter uma ação, né, em prol dos problemas que a nação brasileira apresenta, tá? Esses problemas que são apresentados, a palavra apresentado não é que eu vou chegar até você e falar: oi, bom dia, estou com algum problema, não é isso. Quando a palavra apresentada aqui no texto está falando o seguinte, está falando que eles entram, desobservam aquelas situações na qual eles se deparam e em cima disso eles vão elaborar ações, né? Essas ações é que significa uma política de saúde, tudo bem? Então, quando a gente fala de política de saúde, né, eu estou querendo falar para vocês que é o seguinte: é uma ação, é uma intervenção do Estado, tá? Através do quê? Através de uma resposta social, ou seja, esse partido, essa politicagem, ela vai ser executada mediante os problemas que aquela sociedade, que aquela comunidade, que aquela regionalidade está apresentando. E em cima disso, essa nação, essa união, esse governo, ele vai intervir. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de uma política de saúde, né, o que aconteceu? Para a gente ter hoje o nosso Sistema Único de Saúde, houve uma política, né, houve uma ação do Estado, que eles resolveram formular um programa. Esse programa ele foi unificado. A palavra unificado ela está se enquadrando no texto, por quê? Porque antigamente, se uma coisa ela é única hoje, significa que antigamente ela era o quê? Desunida. Sim ou não? Sim. Né? Então ela uniu as entidades públicas antigamente e solidificou em apenas um único sistema, que a gente chama de Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Esse sistema ele perdura até hoje. Ele foi lá em 86, aí ele teve uma lei que de fato faz com que ele venha a ser executado em 90, e é só você fazer o cálculo. De 90 para cá, quantos anos tem mais ou menos? Tem 30 anos, não é isso? Sou de 98 a 28, 30 anos. Perdura ali o Sistema Único de Saúde. Tá bom? Tranquilo? Dentro desse sistema a gente vai aprender o que? Os princípios e diretrizes desse SUS, né? O que compete a ele, quais são os benefícios que ele me traz. Então tudo isso é importante. Então de uma forma geral, de uma forma branda, nesse primeiro momento, que você tem que entender o seguinte, que tudo aquilo que é destinado à saúde da população, esse sistema ele vai operar. Então, desde das unidades básicas de saúde, desde a vacinação, seja o calendário de vacinação da criança, do idoso, do adolescente, até mesmo as campanhas nacionais de vacinação, os projetos de pesquisa e tecnologia para avanços da saúde, tudo isso esse Sistema Único de Saúde ele vai operar. Então, o que eu estou querendo falar para você, se é que você está me entendendo? A gente tem uma certa falha, a gente tem um certo erro em dizer que o Sistema Único de Saúde é hospital, e não tem nada a ver. Se um hospital ele está com alguma falha, a falha não é do sistema, que ele é universal. Universal que eu falo em território nacional. Há uma falha administrativa, há uma falha naquele local. E aí tem que haver o quê? Tem que haver a apuração do que está acontecendo ali, entende? Então a gente tem uma falha muito grande. Quando eu falo a gente, não estou falando a gente em si, estou falando a população brasileira. A gente associa muito fila de hospital com o SUS, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fila de hospital é uma coisa, sistema único de saúde é outra. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Sim, professor. Sim, Tá? Então, oi, pode falar. sim. Juan ia falar uma coisa, eu cortei ela. Não, pode falar, professor. Não, não ia falar não, só concordei só. Ah, tá. Que eu vi ali o microfone ali, eu tenho essa mania de cortar os outros. Pois bem, então a gente tem muito essa associação que fila de hospital é SUS, hospital estadual não sei o que, não presta, é o SUS, acaba com o SUS é uma porcaria, acaba com o SUS, acaba com o SUS, acaba com o SUS. É muito fácil você reclamar de uma coisa que você não sabe. E é muito mais fácil eu querer que saia algo do que resolver a tal coisa. É muito mais fácil.
Só que vai ser o mais difícil eu tentar substituir algo que já era por outra coisa que não tem. O que eu estou querendo falar para você? É muito fácil eu falar para acabar com uma coisa que é universal, é uma coisa, abre aspas, que é gratuita, porque você paga através da arrecadação dos seus impostos, e que de fato é muito, tá? Não é pouco, não é muito que você paga, tá? É muito fácil falar para acabar. Ok, acabei, e aí? Qual vai ser o outro sistema que vai dar de forma gratuita o acesso para você? Vai ser o novo SUS, SUS 2020? Não é isso? Não. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas têm essa associação muito grande. É o que eu falei na primeira aula, o pessoal ficou meio chocado, eu falo aqui pra vocês. Tem muita gente que não tem nem dinheiro nem para pagar conta de luz. Vai ter dinheiro para pagar plano de saúde? Para ele, para o filho, para a esposa, para todo mundo? Tem conta desse dinheiro? Não tem. E a gente sabe quem tem plano de saúde aí, ou quem conhece quem tem, você sabe que quanto mais você vai envelhecendo, mais aumenta o plano. Principalmente quem é idoso. Idoso que tem plano de saúde, tem plano que chega a 1.800 a R$ 2.000 por pessoa. Né? Então, olha a situação que se encontra. Tá? Só que a gente tem essa mania de, mas o país ABCD não tem SUS e funciona. Será que funciona mesmo? Será que é tão bacana assim? Será que é tão legal assim? Não é, porque existe uma coisa que a gente chama de cultura. O que eu estou querendo falar para você? Toda política que envolve o sistema brasileiro, todas as leis que elas são projetadas, planejadas, reformuladas e executadas no Brasil, todas essas leis ela tem uma inspiração na nossa cultura. Então a nossa cultura ela interfere muito no que? Na promulgação, na formulação de leis. É isso que acontece. Tá? Isso a gente vai aprender um pouquinho quando eu for me aprofundando na aula de SUS com vocês. Mas nesse primeiro momento aqui, né, nessa parte de introdução à disciplina, o que você tem que entender nesse exato momento é que o SUS ele é um sistema, ou melhor dizendo, né, porque quando eu falo sistema eu só estou lendo a sigla. O SUS ele é um programa, melhorei a fala. Esse programa ele foi criado, tá, a partir de 1988, tá, pela Constituição Brasileira. Essa criação desse SUS ele foi um marco porque ele traz consigo grandes reviravoltas, grandes aspectos históricos, tá, para que a nação brasileira colocasse esse programa como se fosse um programa público de direito, de dever do Estado. Esse Estado com E maiúsculo é a União, tá? E ele deve garantir com que esse serviço ele venha a ser executado de acordo com as políticas econômicas e sociais, tá? E esse dever dele vai me garantir, o que ele vai me garantir? O direito ao acesso a atendimento, tá? Por que só em 88, professor, aconteceu isso? Porque, veja bem, até em 70, tá? De 1500 até 1970, ó, 1500 até na década de 70. Chuta aí quantos séculos são. Você vai entender o seguinte, que antigamente, tá? A política brasileira, ela nunca teve envolvida, tá? De fato, com com cuidado, com assistência à população de uma forma geral. Nunca foi assim, tá? Antigamente, quando eu falo antigamente, eu estou falando desde o período pré-colonial. A saúde, ela era só vista, ou melhor, só quem merecia ter a saúde era o camarada que trabalha de característica formal, era o trabalhador assalariado, que a gente chama de carteira assinada, tá? Logicamente que em 1500 não existia isso, mas o que você tem que entender é que naquela época, o camarada que trabalhava em portos, o camarada que trabalhava na parte das seringueiras, de extração de borracha, aquele camarada ali, ele que merecia ter uma certa previdência, esse camarada ele merecia ter uma certa assistência. Então naquela época o que o governo fazia? Ele colocou uma instituição, tá? Aonde aquele trabalhador que adoecia, ele podia resgatar alguns fundos, tá? E dentro, fundo que eu falei dinheiro, e dentro desses fundos ele podia ter acesso, só ele podia ter acesso a um hospital, ele podia ter acesso a uma entidade na qual prestava atendimento à população para o cuidado da sua saúde. Quem não tinha isso, que era o trabalhador informal, que era no caso o camarada que não tem carteira assinada, ele ficava à mercê das Santas Casas de Misericórdia. Essas Santas Casas de Misericórdia elas perduram até hoje. Então, se você reparar bem, eu tinha uma distinção, eu tinha uma dicotomia. O que é dicotomia? Divisão.
Então, eu dividia essas classes. A classe trabalhadora, ela ficava, abre aspas, né, protegida, e a classe informal, ela não ficava protegida. O que você entende hoje como uma política de saúde não é o que acontecia antigamente. Por exemplo, o Ministério da Saúde, que hoje você vê como referência, naquela época não era assim. Naquela época o Ministério da Saúde ele não tinha tanto poder, tanta atribuição como tem hoje. Porque quem ficava antigamente no lugar do Ministério da Saúde era a Previdência Social. Tudo bem? Tranquilo? Só que essa Previdência Social é o que a gente chama atualmente. Porque lá em 1500 ela chamava de Caixas de Aposentadoria e Pensão, que eram os CAPs. Tá? Depois ela mudou para o Instituto Nacional de Previdência e Assistência Médica Social, o INAMPS, e posteriormente ela teve esse nome que a gente chama de Previdência Social. Então, antigamente, a Previdência Social ela era que cuidava dos trabalhadores. Ela era a entidade que cuidava da assistência à saúde da população. Só que o que você tem que entender é que era uma população o quê? Assalariada. Obviamente que isso gerou o quê? Certos revoltas. É a mesma coisa. Eu sou teu professor, estou conhecendo você hoje. E aí, vamos lá. Não sei, deixa eu ver aqui. Eu olhei aqui para algumas pessoas aqui da turma e falei, ó, Débora, Larissa, Thaís, ó, tem privilégio. Essas aqui tem privilégio. Essas aqui, pô, vai nem precisar nem fazer prova. Tá todo mundo com 10. Ó, que maravilha, hein? Só que, pô, o restante da turma vai ficar puto comigo. Falou, como assim? Por que ela pode ter 10? Por que a outra não pode ter 10? Entende? Isso gera o quê? Isso gera uma certa revolta. Se gera com você que é turma, imagina para a população. É o que aconteceu. A gente teve uma revolta populacional. Essa revolta populacional não foi bater em todo mundo, xingar todo mundo, não. Foi uma revolta onde teve trabalhadores da saúde, teve donos de empresas e teve pessoas que consumiam essa assistência. Essa revolta foi uma revolta que a gente chama de reforma sanitária. O que acontece? Através dessa revolta da população, eles estavam reivindicando uma reformulação. O que é reformular? Refazer. É onde a gente vai ter a revolta sanitária. O que é revolta sanitária? É eu reformular essa política velha de saúde para eu ter uma atual. Então, dentro dessa revolta sanitária, tá? Que ela aconteceu, o marco dela, tá? O marco aconteceu em 1986, através de uma conferência. Então, todos esses caras que eu estou falando para vocês, eles fizeram um conselho, eles fizeram uma assembleia, e dentro dessa assembleia eles fizeram uma conferência, que a gente chama de 8ª Conferência Nacional da Saúde. Por que 8ª? Porque já teve outras, só que o estopim foi nessa aqui. E essa foi o estopim por quê? Porque em 86 a gente já teve a decadência ali do regime, ou ditadura militar, enfim, o que você interessa falar. Em 86 a gente teve essa queda, ali a gente teve essa reforma. Em 88, que foi a Constituição Brasileira, tá? A nova Constituição Brasileira era de 88. O que ela trouxe? Ela fez com que esse direito à saúde ela fosse de fato um direito da população, e ela obrigou com que o Estado, com que a União, ela tivesse que o dever em garantir o que? Esse atendimento. Então, dentro dessa Constituição, a gente tem onde? O Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Tranquilo? Logicamente que Constituição, ele é abre aspas, ele é um livro, e ali a gente vai ter os capítulos que falam e os artigos que traz esse Sistema Único de Saúde. Ok? Só que como essas coisas aqui elas acontecem muito rápido, você sabe disso, você é brasileiro, né? Tudo aqui acontece bem rapidinho, né? Você tem que entender que, embora foi escrito isso em 88, isso só vai ser executado em 1990, através de uma lei que a gente chama de Lei Orgânica da Saúde. Tá? Professor, por que se chama de Lei Orgânica? Pergunta boa. Ruama, ela fez uma pergunta boa. 1 ponto para Ruama aí. O que acontece? A gente fala de lei orgânica porque lei orgânica ela é uma lei. O que é uma lei? Lei é um documento jurídico que é feito por um camarada que a gente chama de legislador. Quem é o legislador? É o que faz as leis. Essa lei, quando ela é feita, ela tem que ser aprovada. Toda lei ela tem que ser aprovada, tá? Para ela ser de fato implantada. O que é implantar? Ser concretizada. Tá? Eu não posso criar uma lei hoje e acabou. Eu criei a lei, eu que mando e todo mundo abaixa a cabeça. Não é assim. Ela tem que ser aprovada. Essa aprovação da lei ela tem que ser feita através de uma assembleia. Essa assembleia ela dá através dos políticos. Se for a nível estadual, Assembleia Legislativa do Estado, tá? Seja do Rio de Janeiro e por aí vai, através dos seus
deputados estaduais, pode ser a nível municipal, através dos seus deputados municipais, e pode ser a nível federal, que vai se dar através do quê? Do Senado. É ali onde a gente vai ter os deputados federais, os senadores e por aí vai. Então, esse camarada, ele cria essa lei ela foi aprovada pelo Senado, que é uma lei federal, e a gente chama de organizativa porque ela que vai falar pra gente o que esse SUS ele aborda. Quais as atribuições do SUS, o que é de competência dele, se uma coisa é competente a mim, você concorda que eu que executo, sou eu que mando. Então essa lei ela vai falar pra gente. Também ela vai falar aquilo que ele pode participar, é o que cai muito em concurso. Nos concursos fala muito assim, ele não vai falar assim desse jeito, né? Eu estou resumindo. Assinale a alternativa abaixo que fala sobre sobre a participação do SUS. Aí vai estar lá A, B, C, D e E. Tu tem que marcar aquilo que é de característica participativa do SUS. Aí na outra pergunta cai assim, a mesma questão. Marca a alternativa correta, que é de campo executivo do SUS, ou seja, o que ele executa. Então essa é a diferença. Professor, não estou entendendo muito bem. Melhora a tua fala? Melhora. Quem tem a obrigatoriedade em executar uma aula é quem? É o professor. Então a execução da aula sou eu. Mas você participa da aula, que é uma outra função. Deu para entender o que eu estou querendo te dizer? Então, é isso que o SUS ele vai falar, tá? Tranquilo? Então, a gente vai falar do aspecto histórico, a gente vai falar o que levou, o que desencadeou, que eu estou trazendo para você, e ali a gente vai esmiuçar quais são os direitos e deveres desse sistema, assim como, se eu estou falando que é um programa, você concorda comigo que é o quê? É um papel. Papel por papel não faz execução nenhuma. Eu tenho que ter o quê? Um representante. Opa, show de bola. Esses representantes vai se dar a nível de poder. É onde a gente vai ter um nível federal, estadual e municipal. Cada um executando uma determinada função. Tudo bem? Mas, o professor, fala comigo. Tá, mas cara, eu tô fazendo curso técnico. O que tem a ver a aula de SUS para mim? Ô, Cabeção, se você não sabe, é o seguinte. O SUS ele vai ser complementado, quem vai desencadear o SUS, além dessa política, além desses partidários, né, é também o profissional de saúde. O profissional de saúde eu estou me referindo a todos. Ele é o camarada que ele vai executar as coisas de acordo com a política de saúde daquele território onde ele mora. Então você complementa esse SUS. Tanto é que o que eu estou falando aqui tem coerência. Por exemplo, o camarada que ele quer fazer faculdade de medicina em outro país, quando ele vem para cá, ele tem que fazer uma prova de revalia. O que é isso aí? Eu vou ter que fazer uma prova para verificar se de fato eu sou competente a trabalhar aqui. Por quê? Porque SUS não tem em outro país. As doenças epidemiológicas, melhor, epidemiológicas não, as doenças endêmicas típicas do Brasil, em outros locais não tem. Pode até ter sim, mas o modo como eu trabalho com essas doenças, esse modo tem que ser de acordo com a política de saúde. Através ali das intervenções, das propostas que esse sistema ele aborda para a gente. Tudo bem? Então, quando o camarada chega aqui, ele tem que trabalhar de acordo com a política, de acordo com as propostas que o governo mostra para ele. Só que ninguém vai falar assim para você, o Thaís, o Larissa, a Débora, o Roma, enfim, outros alunos que estão me assistindo, só que só essas, 1, 2, 3, 4, só essas 4 meninas que estão aparecendo aqui para mim, ninguém chega para você e fala, ó, você tem que trabalhar assim porque a política fala isso. A gente não fala isso. A gente já fala de uma forma já direta para vocês. Tudo bem? Tô conseguindo entender? Tá com um pouquinho de dificuldade? Tô falando muito rápido? Fala aí pra mim aí. Não, professor, tá dando pra entender tudinho. Dá para entender sim. Dá? Tá conseguindo mesmo ou não? Sim. Tá? Pega um tiro que eu escrevi. Então, tudo isso é que fala sobre esse sistema, tá bom? Então, dando um exemplo aqui pra você aqui, ó, só pra você entender como isso é importante, tá? Às vezes a gente tem que ter um pouco de cabeça, um pouco de advogado, pra gente entender algumas coisas. Dá um exemplo aqui maneiro. Vamos lá. Deixa eu ver um exemplo legal aqui. Tá, vou dar o mais fácil aqui pra gente entender. Você está em frente a um hospital particular, tá? Tá ali em frente, aí você teve uma síncope. O que é síncope? O desmaio. Você foi, desmaiou, né? Desmaio leva o paciente ao estado do quê? De inconsciência, sim ou não? Sim. Né? Ninguém fala, eu estou desmaiando. Aí, desmaia, né? E fica ali, você está desmaiando, tô. Então não tá, né? Porque se você fala para mim que a pessoa inconsciente fala,
né? Um dos dois está ou você está inconsciente, você está em outro mundo, você está em Nárnia, ou aquele camarada está com algum problema mental, porque desmaio nenhum dos dois tem. Continuando aqui, tirando a brincadeira. O camarada está inconsciente. A pessoa que ela está em estado de inconsciência é perigoso. Por que é perigoso? Porque isso pode levar a um quadro de apneia. Essa apneia, se não tratar, leva a um quadro de parada cardiorrespiratória. E parada cardiorrespiratória, se eu não intervir, pode levar o quê? A óbito. Então, naquele momento ali, quando aquele camarada desmaia em frente ao hospital particular, você concorda comigo que aquela situação é uma situação o quê? De emergência. Sim ou não? Sim. Não que ele vai morrer, nem isso, mas é uma situação que coloca a vida dele em risco. Se eu não fazer uma intervenção, algo pior pode acontecer com ele. Então, numa situação de emergência, olha só, se você está falando para mim que você está conseguindo entender, vamos lá. O hospital particular, embora ele venha a ser um hospital particular, o que é o hospital particular? Ele vem a ter as suas normas, rotinas e protocolos, né? Ele também deve, olha só que legal, ele deve obedecer às legislações vigentes no país. Professor, o que é legislação vigente? As leis do país. Legislação vigente significa leis atuais. Toda vez que você pegar um texto e tiver escrito assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, obedece às leis vigentes no país. Aí você fala, legislação vigente é lei vigente, é lei atual, tá? Então, embora essa empresa ela tenha a sua particularidade, ela deve obedecer às leis atuais do país. E essas leis elas devem obedecer o que manda a Constituição. Logicamente, se é uma entidade de saúde, né, ou melhor, uma prestadora de serviços, né, esse serviço é atendimento à saúde da população, essas empresas particulares elas devem obedecer, elas devem atender conforme o SUS ele manda. Né? Então tem que ter essa certa obediência. Bom, e que obediência é essa? É que tá. Essa obediência ela vai se dar de que maneira? Dentro dessa Constituição que eu falei para vocês, que ela fala que o direito à saúde é um direito de todos, o que acontece nisso aqui? Se eu tenho um indivíduo, né? Se eu tenho um indivíduo que ele está enfermo, né? Se ele se encontra dentro dessa situação caótica, cabe ao hospital particular o quê? Atender esse indivíduo, independentemente do aspecto social. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ninguém desmaia e você pergunta se ele é rico ou pobre. Se você faz isso, você tem algum problema. Você não concorda comigo? Desmaiei, você é rico. Né? Quer dizer, você tem dinheiro, você está perguntando para a pessoa que está desmaiada, é isso mesmo? Né? Pô, caramba, não tem sentido nenhum. Né? Segundo lugar, se eu estou falando para você que é uma política de saúde, é uma proposta, um programa que deve beneficiar a todos e a atuação, o dever do Estado, e as empresas particulares elas devem obedecer conforme manda as diretrizes do SUS, ó, fala bonito, ali dentro disso está assegurando o quê? O direito à saúde, que é um direito universal. Então aquela empresa ela deve atender aquele paciente, tá? Os custos, os custeios ficam ao cargo do Estado, ele que vai, como é que se fala? Não fala esse termo assim porque não está me vendo outra palavra bonita. Ele que vai pagar, ele que vai arcar com os custos, tá? Para com que aquela pessoa ela venha a ter o quê? Os privilégios. Tudo bem? Outro exemplo, esse camarada ele está num hospital, ele precisa ali de uma intervenção cirúrgica, o hospital não tem um tratamento adequado, não tem um equipamento adequado. Às vezes o hospital faz uma transferência para um hospital particular, porque aquele hospital particular ele vai ter ali os materiais adequados para que ele possa realizar os procedimentos. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, é isso que a gente vai abordar. Um outro exemplo aqui para a gente entender melhor. Vamos lá. Um segundo exemplo aqui para a gente ver como é que o SUS ele está aqui entrelaçado ao nosso corpo. Deixa eu ver, vamos lá. Pronto. Isso aqui é mais fácil. Aí tem a ver com o SUS, aí também tem a ver com ética profissional, tá? Mas eu vou focar só em SUS só, hoje, só em SUS. Depois eu vou pegar esse mesmo exemplo e eu vou focar em ética. Uma mulher, tá? Ela chega em um hospital, então ela fala pra você que ela cometeu ali um aborto, tá? Naquele momento ali, o que acontece? Né?
por um descuido do profissional, a gente vai entender por que é esse descuido, ele começa a tratar aquela paciente de uma forma ruim, né? Então ele começa a criminalizar aquela paciente, ele começa a tratar mal, né? Ele começa a fazer uma acepção àquela mulher. Se você entende, né, as coisas, aquela mulher está tendo uma assistência, tá ou não tá? Tá. Mas a assistência que ela está tendo é igual a outros pacientes? Não. Qual é a diferença? Demora no atendimento, demora na avaliação. Se eu demoro algo, aquela mulher ela fala para você cometer um aborto, ninguém chega assim e fala: oi, bom dia, eu cometi um aborto. Tem um suco de maracujá que eu posso tomar? Eu quero jogar um videogame. E fica ali, e fica ali tendo hemorragia vaginal abundante, tá tudo certo. Ninguém faz isso. Se essa pessoa ela chega e fala para você cometer um aborto, ela vai na emergência. Sangramento vaginal é perigoso. Sangramento vaginal é perigoso, com certeza, porque a gente tem que verificar o que aquela pessoa fez para cometer aquele aborto. Pode ser medicamento, pode ser fitoterápico, pode ser instrumento, e aquilo ali pode ter um rompimento ali do útero. Além do mais, por exemplo, se ela fez ali tal situação, como é que se fala? Ali partes ali do feto ali, aquilo ali pode gerar um quadro de contaminação e infecção, aquela mulher ela pode morrer. Professor, eu sou contra, ela tem que morrer mesmo. Muito bonito sua opinião, mas você tem que entender que você agora é um profissional, você obedece um código de ética, e dentro do teu código de ética, se você não sabia disso, ele fala que você tem que trabalhar na parte da imparcialidade, você tem que ser imparcial. O que é ser imparcial? É você não discriminar ninguém, é você obedecer conforme manda a lei. Isso é ser imparcial. O profissional de saúde ele é imparcial. Por isso que fala de ética, ok? Mas, professor, e o SUS? Onde é que vai estar incluído nisso? Pergunta boa. Larissa Winkler. É Winkler? Morreu, Larissa morreu. Isso, professor. Oi. Dorme não, Larissa, dorme Não, não. eu tô aqui. Dorme não. Pô, são 2h48, já quer dormir? Que anemia? Então, olha só. Dorme não, toma café. Já almoçou? Já. Ih, tá com sono. Então toma café. Toma café. Dorme não. Vamos lá. Pô, um sol maravilhoso desse. Então, tá chovendo a beça. Então o que acontece aqui? Dorme não, hein? Se estiver dormindo, eu vou tirar você da sala, é menos um ponto. Quem estiver dormindo aqui é menos um ponto, hein? Vou perguntar, Babi, tá dormindo, Estou Babi? acordadíssima, pelo amor de Deus. Tá nada, tá com a voz de sono. Babi, tá acordada, Babi? Babi, Tô, professor. tá nada, tá dormindo. Roma É porta. Natasha, professor. É Natasha, tá? Tô aqui, tô acordada também. Isso aí, viu? A única que tá acordada. Débora, tá acordada, Débora? Tô acordada morrendo de rir com a sua explicação de aula. É maravilhosa. Cadê a Débora? Ih, ó, a Débora apagou, a Débora foi arrebatada, ó. Tá dormindo, Débora tá dormindo, hein? Ó, vai perder ponto, hein? Deixa eu ver quem tá acordado aqui, vamos ver. Vamos ver aqui. Camila Andrade tá acordada, Camila? Camila Andrade? Ó, tá dormindo, hein? Tô não. Tá dormindo, ó, tô não, acordou agora, assustada. Camila e Vitória, tá acordada, Camila e Vitória? Camila e Vitória tá vendo anime, tá vendo Oni Push mesmo. Vamos lá. Cecília Condesso, é Condesso que se fala? Cecília, tá acordada, Cecília? Isabel, Gabriel. Não, é Gabriel Dias, Jéssica Nascimento, Kelly Barbosa. Oba, Oba. E aí? Tá tudo bem, cara? Tá dormindo não, né? tranquilo, tá acordado. Isso aí, maluco sério. Vamos ver. É Pami ou é Pamela? Pami, É Pamela. Pamela. Isso aí. Stephanie. E aí, Stephanie, tudo bom? Tudo bom, professor? Tudo bom. E essa aí já perdeu um ponto. Tá dormindo? Tudo bom, professor. Eu também tomei relaxante muscular, professor. Mas não dá sono não, hein? Olha lá, hein? Toma café. Bom, pô, cedo, pô. 10 para as 3. Não fica com sono, não. Mas vem cá. Tirar uma brincadeira aqui. Ó. Sócrates, o filósofo. Caraca, tem até Sócrates aqui. Tudo bom, Sócrates? Boa tarde. Ih, Sócrates tá aí não, tá filosofando. Bom, tirando aqui, ó, a gente fez isso pra dar uma despertada, porque eu sei que é muito maçante o conteúdo, eu sei, mas não tem como eu fugir, né, cara? Eu vou fazer o quê, né? Vou ficar aqui fazendo malabarismo? Não tem como, né? Mas aí, voltando à situação, tirando essa brincadeira.
Ela chega àquele local, né? Esse profissional ele faz exatamente isso que eu acabei de te explicar. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali naquela situação? Ó, vamos ver. Em primeiro lugar, aquele camarada não está agindo conforme a ética profissional. Ah, não está não? Lógico que não. Ele está fazendo uma acepção. É isso que você tem que entender. Quando você está na área da saúde, quando você se forma um profissional, preste atenção, isso leva para a tua vida. Tá? Eu não estou falando aqui de sentimentalismo, não, até porque eu não acredito nisso. Estou falando de profissionalismo, que é bem diferente. Quando você entra na área profissional, você tem que entender que você tem uma legislação na qual você deve obedecer. Essa legislação não, minto. Há um protocolo na qual foi estipulada a criação do seu código de ética. Esse código de ética, tá? Ele foi elaborado de acordo com as leis vigentes do país. Agora você sabe o que é isso. Se você fala para mim que você não sabe, porque está com sono. Se tiver com sono, eu vou mandar para mim embora daqui. Então, o que acontece nisso aqui? Essa legislação vigente, tá? Ela manda, né? Vou falar mandar que não é mandar, mas ela pede com que os protocolos eles a obedeçam. Para quê? Para que a gente não venha sair do que manda a lei, tá? Então, além disso que esse profissional ele tá, coitado, ele está infringindo, ele também está infringindo o quê? O atendimento à pessoa que manda ali o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque quando a gente fala que todos têm direito à saúde, eu acho que está até aí explicando aí para vocês, né? Tá aí no slide. Quando ele fala para você que todos têm direito à saúde, não é só a forma de abrir a porta do hospital e mandar entrar, não é isso. Mas quando a gente fala que todo mundo tem direito à saúde, eu estou falando de que forma? De que forma esse atendimento? Um atendimento que é qualitativo. O que é um atendimento qualitativo? Visa a qualidade da assistência. O que é qualidade? Se eu trato aquele paciente de uma determinada forma, obrigatoriamente também devo atender a outra. Compreende? Então, quando você menospreza aquele indivíduo, né? A pessoa, você está defendendo a pessoa, não. Se você está conseguindo entender, eu estou falando de ética profissional, eu estou falando de profissionalismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Opinião, eu guardo para mim, eu tenho uma opinião, eu não vou atender você a minha. E nem você deve atender a minha. Cada um tem a sua. Eu estou falando sobre profissionalismo, ok? Então, o que acontece? Eu tenho aquela pessoa é teu paciente, pô, se você cuida de alguém, pô, e você menospreza alguém, caramba, né? Quem é você? Né? Aquela série daquele maluco que mata os serial killers, esqueci, Dexter, né? Então, pois bem, o que vai acontecer? Você menospreza aquela pessoa, você está embargando. O que é embargar? Você está dificultando o acesso a essa pessoa à assistência. Entende? Então, o SUS é intimamente ligado a isso. Por isso que o Sistema Único de Saúde ele é um programa, mas esse programa, o que constitui? Constitui as agências. O que são agências? São as unidades, né? São as estruturas de atendimento à saúde. Professor, melhora a fala que eu não estou entendendo. Vou melhorar a fala então. São os hospitais, são as unidades básicas de atendimento, as UBS, Unidade Básica de Saúde, que antigamente é chamado muito de posto, são as UPAs, são os consultórios médicos, são os hospitais particulares que também participam disso, né? Então, tudo isso é esse sistema, tá? Só que o hospital parede não cuida de ninguém. Mas não cuida não? Lógico que não, né? Pô, tá doido? Quem é que vai cuidar desse camarada? São os profissionais. Então, o que eu estou querendo falar para você? O profissional de saúde, ele complementa o sistema. Complementa, lógico, né, cabeção? Não é você que vai atender? Só que para você atender esse cara, o que você tem que fazer? Você tem que observar, você tem que estudar, você tem que ler aquilo que manda a política de saúde. O que manda esse Sistema Único de Saúde? Então, isso envolve. Deu para mim entender? Você repara que não é uma coisa difícil. É fácil. O problema todo é você interpretar o que está falando ali. Tudo bem? Tranquilo? Show? Aí, ó, você que é uma pessoa sagaz, você que é uma pessoa igual o Naruto aí que vai fazer um Rasengan Shuriken, o que acontece é o seguinte. Rasengan Shuriken, cara. Tô até maluco aqui. O que acontece nisso aqui? É que eu vejo com meu filho, eu fico vendo. Maneiro, né? Tem que ver quando ele luta com o pai, né? Pois bem, o que vai acontecer? Se eu tô falando para você... show de bola. É o Sócrates aí, ó. Discípulo de Aristóteles. Pois bem, o que vai acontecer? Se eu tô falando para você... De novo, arranhei aqui o disco aqui. Se eu digo
que o profissional ele deve observar essa política, não, deve observar, gente, eu não estou falando que você vai sentar em casa e hoje eu vou estudar a SUS, não é isso, em nome de Deus. Eu estou falando que você é instruído desde a sua formação profissional, entende? Então as empresas educacionais, ou seja, as empresas que prestam serviços em educação, ou melhor dizendo, em formação profissional, por exemplo, Bezerra de Araújo é uma entidade educacional que ela presta o que? A formação de profissionais na área da saúde, entende? Essa empresa, vou dar um exemplo aqui do Bezerra, essa empresa, ela vai formar os profissionais de acordo com as políticas públicas de saúde. Tudo bem? Eu não posso formar você para você executar uma função que nem aqui no Brasil tá legal. Legal que eu falo legalizado. Pô, mas na China faz assim. Que lindo. Parabéns, só não traz coronavírus. Mas não tem nada a ver. Entende? Então, essas empresas que formam profissionais, elas vão instruir indiretamente esse camarada a como ele deve trabalhar dentro do seu país. Só que isso ele é assegurado. O que é assegurar? Assegurar. Assegurar isso é o quê? Isso é cuidadosamente estipulado pela essa política, por esse programa, para que eu, profissional de saúde, independentemente da área que você queira ser, você venha o quê? Você venha assegurar essa assistência ao paciente. Tudo bem? Por isso que foi uma questão até de um concurso, eu botei até na prova antiga minha, que falou o seguinte assim, ó, presta atenção, se você está pegando mesmo a manha, você vai responder isso aqui de cara. É uma questão de verdadeiro ou falso, presta atenção. Ela fala assim, ó, o Ministério da Educação, olha só, o Ministério da Educação, ele participa na complementação do Sistema Único de Saúde, sim ou não? Repara na pergunta. O Ministério da Educação, ele complementa o Sistema Único de Saúde, sim ou não? Vamos ver se você está pegando. Ih, todo mundo ficou mudo, todo mundo foi arrebatado. Tá todo mundo vendo aquela novela da Record, Apocalipse. E aí? Sim, complementa. Ué, professor, o Ministério da Educação complementa a SUS. Se você pensa que SUS é hospital, então você não entendeu nada até agora que eu falei com você. Quando eu falo com o Ministério da Saúde, perdão, o MEC, que é o Ministério da Educação, desculpa, ele complementa o Sistema Único de Saúde, ele vai complementar de que forma? Através da qualificação profissional. Eu formo profissionais para que esses profissionais eles venham estar o quê? Aptos a atender a população, porém, eles têm que estar de acordo com a Política Nacional de Saúde. Tudo bem? Tranquilo? Isso que você tem que entender. Ok, vou preparar para você tratar aquele profissional foi ótimo. Vou preparar você para você cuidar daquele paciente, só que você tem que entender que tudo que você aprende na sua área de formação, seja técnica ou graduação, independentemente de qual área que você queira, enfermagem, medicina, farmácia e por aí vai, você tem que entender que tudo isso que você aprende, aquilo tem que estar de acordo com as diretrizes do SUS. Tudo bem? Então, você complementa, o aperfeiçoamento se dá através disso. Inclusive, o seu aperfeiçoamento, ele se dá através desse sistema. Esse sistema está, de certa forma, ligado indiretamente, que é esse caso, e diretamente, que são através das ações governamentais. Tudo bem? Então, a gente tem que desassociar essa ideologia que a sociedade, infelizmente, cria. Toda ideologia é criada por falta de conhecimento. Toda? A maioria. A maioria é criada por falta de conhecimento. Por isso que o caos ele sempre existiu. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento e penso que tenho. Por esse pensar que tenho, eu obrigo alguém a pensar da mesma maneira que a minha. É onde daí é o caos. Né? Então, bota lá no status. Então, o que acontece nisso aqui? Por essa falta de conhecimento da população, é onde a gente acaba falando algumas besteiras. É onde a gente acaba rotulando. Né? O sistema é hospital, o sistema é fila, e que não tem nada a ver. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá pegando direitinho? Tô falando muito rápido? Não. Tá de Tá boa bom. mesmo? Tá de boa? Sim. Tá. Agora, gente, quando eu tô falando de política, isso é mais uma vez, né? Cara, a ideia do outro, cara, eu vou até ler aqui. Ô Naruto, qual é o teu nome?
Isso aí, professor. O Mandara queria impor a sua ideologia de que o mundo ilusório seria melhor, mas na verdade só causou o caos. É, eu sei. Aí depois tem aquela mulher lá que vai, aí vai o Naruto, vai o coisa e tenta matar ela. Já vi, já tô dando spoiler. Mas vamos lá. Então, tudo isso é interessante. Agora eu vou aprofundar com vocês tudo isso que eu tô falando, tá? Isso aqui foi uma parte introdutória, foi uma parte superficial, só que agora a gente vai Só que agora a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso. Tá legal? Tranquilo? Até aqui, quer falar alguma coisa? Tá de boa? Ninguém? Boa. Ninguém quer falar. Débora Santos falou que tá de boa. Sócrates está perguntando o que é Naruto. Naruto é um anime que passa lá na Bandai. Depois tu bota lá no YouTube lá pra tu ver. Mas tira de Naruto. Fica aqui em SUS, pô. Vem cá, dá disciplina. Tem alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Então beleza. Então vamos lá. Vou aprofundar agora aqui a matéria aqui com vocês. Oi, fala. Acho que alguém ia falar alguma coisa aqui, só que eu cortei. Não? Ninguém? Então tá bom. Deixa eu ver aqui a mensagem aqui. Vamos ver o que a molecada tá falando. Ó, o pessoal que tá querendo pode continuar. Sócrates aqui tá falando que não é do tempo dele. Depois tu conversa com o Naruto aí, vocês dois fazem amizade aí, né? Vamos lá. Bom, então, de uma maneira mais aprofundada, né? Aí vem as perguntinhas, né? Tem essa imagem aqui, né? A imagem que o pessoal fica perguntando. Política de saúde é SUS, né? O que é uma política de saúde? Eu já expliquei. SUS é hospital, né? Então é aquelas perguntinhas que entram na tua cabeça. Então, o que o balãozinho primeiro ele fala para você? O SUS, cadê? O SUS, na realidade, é um projeto governamental, então, foi o que eu falei, cuja atuação é o quê? É oferecer amparo e proteção à saúde coletiva. Coletiva é o quê? Da sociedade. Então, ele foi um programa governamental, foi feito por um governo, ou seja, foi feito por uma política de saúde. Professor, por que você fala tanto política de saúde? Tenta penetrar isso na minha cabeça. Vamos lá. Olha só. Todos os problemas da população brasileira, eu tenho que ter uma ação no Estado. Tá? Então, por exemplo, segurança. Segurança social. Né? Parte da segurança pública, perdão. Segurança social é outra coisa. Na parte da segurança pública. Tem seus defeitos? Tem. Então, o Estado, a União, ela tem que intervir nesses problemas que estão correlacionados à segurança pública da sociedade. Então, essa intervenção que eles fazem é uma política de segurança. A economia, não estou falando de agora não, tá? A economia tem os seus problemas, tem os seus benefícios, então, de certa forma, o Estado com E maiúsculo é a União, tá? É a nação brasileira. Então, a nação brasileira ela tem que fazer uma intervenção. Essa intervenção pode para mudar ou para melhorar, ok? Então, eu tenho uma política de economia. Agora, na área da saúde, como teve os problemas de saúde antigos e atuais, o que o governo ele faz? Ele tem uma intervenção. Essa intervenção é que nós chamamos de política de saúde, certo? Então, toda a intervenção do Estado, da nação brasileira, o que é mediante? Em frente, né? Mediante algum problema, a gente chama de política. Só que política, intervenção do Estado é muito ampla, né? Pô, o Estado pode intervir em várias coisas. A gente vai batizar. Quando ele vai intervir em alguma coisa na saúde, a gente chama de política de saúde. É o que o SUS ele fez. O SUS, para ele ser inventado, né, para ele ser criado, o que aconteceu? Houve uma intervenção da nação, olha só que legal, né, lá em 88, que elaborou esse programa. Esse programa ele foi criado para quê? Para beneficiar a saúde da população. Que benefício ele traz? Ele traz a segurança à assistência. Professor, o que é segurança e assistência? Vamos lá, pergunta boa. Segurança e assistência é o quê? É eu, de fato, zelar para com que aquela população ela venha a ser atendida. Ser atendido, o que é ser atendida? Ih, rapaz, o camarada está todo doente, vamos intervir. E também oferecer o quê? Atendimento a ela. Tudo bem? Tranquilo? Só que isso tem que ter um local onde está amarrado. E tem que ter um artigo onde está escrito isso.
E esse artigo, ele está no artigo 6 da Constituição, que ele fala que saúde é um direito de todos. E lá no artigo 196 ele fala que é o quê? É um direito de todos, porém é um dever do Estado. Mediante o que? As políticas sociais e econômicas, que garantem o quê? Que garantem a redução de riscos de doença e de outros agravos. Tudo bem? Tranquilo? Então a nossa Constituição brasileira, quando ela surge trazendo uma nova política, ela surge trazendo os direitos civis do cidadão brasileiro, e dentro desses direitos está o direito que é a saúde, que isso se encontra lá nos princípios fundamentais do ser humano. O direito à saúde é um direito fundamental do ser humano. E uma coisa que você tem que entender, o direito à saúde ele está intimamente ligado ao direito à vida. Sempre, professor, com certeza, sempre. Até porque, vejamos, você chega mal a um hospital e eu sou omisso, você está doente. A doença ela está cometendo a sua saúde. Sim ou não? E se essa doença ela comete sua saúde, você corre o risco o quê? De morrer. Então você perde também, de certa forma, o direito que é a vida. E esse direito à vida, ele sempre vai se sobrepor aos mais... ele sempre irá se sobrepor aos demais direitos do cidadão brasileiro. Veja um exemplo aqui que eu vou te dar. Tá? Eu não estou falando de religião, estou falando de lei, tá? Pelo amor de Deus. Então, vejamos um exemplo. Eu tenho um paciente, eu tenho um indivíduo, esse indivíduo, ele é testemunho de Jeová, tá? Pela religião, eu não estou falando mal da religião, em nome de Deus. Pela religião, o que acontece? Não aceita a transfusão sanguínea. Quem for, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, você pode, não é para me xingar, tá? Você pode ali mudar a fala que eu estou dizendo. Tá? Então, de acordo ali com a doutrina, né? Cada religião tem a sua, pede para não fazer a transfusão sanguínea. A gente sabe, né? Quem for aí, né? Eu não sei, pode se manifestar sem problema nenhum, tá? A gente sabe que tem a carteira, né? Pessoa que é testemunha de Jeová, que for fazer ali algum procedimento cirúrgico, eles podem optar por não fazer a transfusão. Inclusive, a gente tem máquinas que fazem o processo de filtração sanguínea, que não precisa da transfusão de sangue. Existe... Professor, Oi. Fala. sem querer interromper o senhor, eu não sou testemunha de Jeová, eu sou só curiosa, eu estudo sobre diversas religiões, inclusive estudo um pouco com eles também. Uhum. E eles dizem que eles não podem receber o sangue, mas tem componentes sanguíneos, tipo plasma, por exemplo, que eles podem receber, entre outros. Eu queria saber se no hospital, tipo hospital público, isso é feito para repor aquele sangue. Não, porque depende muito, depende da situação. Por exemplo, um quadro de hemorragia. O camarada está tendo uma hemorragia sanguínea. O que o plasma nele vai me auxiliar? Entendeu? Porque o que é o plasma? O plasma é o líquido do sangue. Uhum. Esse líquido ele unifica as células, por isso que o sangue ele é caracterizado por tecido conjuntivo. Para quem esqueceu o que é tecido conjuntivo, é um camarada que une alguém. Por isso que o osso ele é um tecido conjuntivo. Osso é tecido conjuntivo, sim, porque ele une as estruturas que ficam ao lado dele, por isso que você movimenta e articula os seus membros. Por isso que ele é chamado de conjuntivo também. O que acontece? Numa situação de emergência, isso é legal, eu estou complementando a tua fala, tá, Larissa? Numa situação de emergência, o que é emergência? Esse camarada ele corre risco ali de perder sua vida. Nesse momento, olha só que legal, preste atenção. Nesse momento, o profissional, o médico, né, é ele que no caso vai pedir ali a transfusão, eu posso fazer a transfusão sanguínea no indivíduo. Que isso, professor? Mas o direito à crença religiosa, é aí que está. Grava as palavras que está saindo da minha boca. O direito à vida, ele vai se sobrepor aos demais direitos. Nesse momento, como ele corre um risco iminente, o direito à vida ele se sobrepõe à crença dele. Tudo bem? Tranquilo? Mesmo se chegar alguém da família e falar que não, que ele é testemunho de Jeová, assim vai acontecer a transfusão? Sim, aí é que tá. O direito à vida ele sempre vai se sobrepor. Sempre se sobrepõe ao direito religioso. Tudo bem? Ele sempre vai se sobrepor a isso. Por exemplo, eu tenho ali um menor de idade, né? E ali acontece isso. Essa é a questão. O teu paciente é quem? O teu paciente é aquela pessoa. Você como profissional, cara, isso é muito legal. Você como é um profissional, você tem o quê? Você tem um código de ética. Não tem um código de ética ali? Tem, né? Tem um código de ética ali. Esse código de ética ele manda que você deve preservar a vida do indivíduo. E dentro desse código de ética, ele deve obedecer às leis atuais brasileiras,
Dentro dessas leis atuais está o quê? O direito à vida. Agora, isso, ô Larissa, isso, presta atenção, hein? Deixa eu só falar aqui, eu vou deixar você falar, tá? Tô brigando não. Agora, isso é interessante em que momento? Veja bem, por mais que esse camarada ele venha estar obedecendo a lei, isso não exime ele de sofrer um certo processo. Ai, professor, o que é processo? Tem muita gente que fala assim, fulano falou mal de mim, vou processar. Ai, menina, minha vizinha, bota o som alto, vou processar. Falei até com o advogado. Aí eu faço uma pergunta para você. O que é processo? Como é que você vai processar alguém se você não fez nenhuma uma petição? Sabe o que é petição? É um pedido que você faz a juiz. Processar é nada mais nada menos que você ir ali numa audiência. Isso se chama processo. Tá? É só isso. Não é nada de prender ninguém, porque quem prende é juiz. Tá? Não é nada de você se lascou. Quer dizer, eu nunca vi uma pessoa que nunca estudou direito já sabe já o que acontece com a pessoa. Eu nunca vi isso. Primeira vez na minha vida. Então não tem nada a ver. Quando eu falo esse processo, esse camarada ele vai até o juiz ali, né, daquela vara e tudo mais, e ele vai falar o motivo pela qual ele executou aquele procedimento. Isso que se chama a palavra processo. Tudo bem? Tranquilo? Show? Sim. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Tudo bem? Tranquilo? São nessas situações. Então, numa situação de emergência, eu vou entrar em detalhe, tá? Mais que a gente depois sobre isso. Numa situação de emergência, ele pode fazer sim, quer dizer, sem problema algum. Tudo bem? Tranquilo? Show? Pode falar. Sim. Ficou com dúvida aí? Não é. Pouquinho, né? Pouquinho. Não, é porque eu tinha essa dúvida, porque eu sou muito curiosa, eu estudo sobre diversas religiões, e estudando sobre eles, e com eles também, eles falaram que existem outros componentes, outras formas de pôr aquele sangue, só que eu sempre fiquei pensando se isso é aceito nos hospitais públicos, porque é uma realidade diferente, né? Um hospital particular do hospital público. Vejo que o senhor explicou que segue as mesmas leis, geralmente tem mais condição, né? Aí eu fiquei pensando sobre. Não, até porque é aquele negócio, né? A gente também tem que se adaptar à realidade nossa. Né? Como é que é? Essa aí também vai ser... Ah, tá. Câmera te zoando aí. Falando que tu vai ser filósofa. Pois bem. A gente sempre tem que observar direitinho. Esse cara aí fala pra caramba. A gente sempre tem que observar direitinho, entendeu? As coisas como elas funcionam. Então, qual é o meu conselho que eu dou pra vocês? Tá? Toda vez quando a gente estuda sobre política, tá? Política de saúde, que no caso é o SUS, a gente sempre tem que entender o que é uma lei. Então a gente tem que gravar lei. Não é gravar lei. A gente tem que interpretar o que a lei fala. Porque por mais... isso é muito legal. Por mais que exista uma teoria, um estudo sobre um determinado ponto, o que manda é a lei. Tá? Eu vou até fechar aqui o slide, vai focar aqui só em mim, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Eu vou pegar uma imagem aqui, hein, Larissa, para você entender melhor. Ó. Rapidinho. Vou escrever aqui. Pirâmide de Kelsen. Deixa eu ver se vai vir. Opa, show de bola. Rapidinho aqui, tá? Isso aqui é muito... Ó, com isso aqui você sabe tudo, ó. Deixa eu ver essa daqui, vamos ver. Não, vou pegar essa daqui, mas eu não vou falar tudo não, porque isso aqui não é aula de direito. Eu vou falar só algumas coisas que aqui eu sei. Tá? Ó. Deixa eu pegar aqui. Vou abrir aqui na página aqui do Google para você entender. Tá? Ó. Vai compartilhar agora aqui com vocês. Vê se vai abrir a tela aí. Deixa eu ver. Vai aparecer agora. Pera aí. Apareceu? Confirma aí pra mim aí. Sim. Show? Apareceu. Isso, grava isso, tá? Isso, cara, quem aprende isso é camarada que tá estudando direito. Professor, mas como é que você sabe? Porque minha esposa é advogada. Então é aquele negócio, né? Junto o útil ao agradável. Aí a gente forma o shuriken. Então o que acontece nisso aqui? Presta atenção. Isso, tá? Grava pra tua vida. Se tu quiser copiar, copia, tá? Leva isso pra tua vida. Você sabendo isso, você sabe tudo, tudo, tudo. Existe uma coisa que a gente chama de hierarquia das leis,
tá? Como assim hierarquia das leis? Há uma lei, essa é a minha fala. Há uma lei superior, outra inferior e por aí vai. Quem está em cima manda de baixo e assim sucessivamente. Então há uma hierarquia das leis. Essa hierarquia das leis, tá? Ela se dá através de uma pirâmide que a gente chama de pirâmide de Kelsen, tá? Tudo bem? Tranquilo? Essa pirâmide ela fala das hierarquias das leis. Sim. Então, veja bem, eu vou explicar a pirâmide, vou dar um exemplo, tá? Para você entender melhor. Então, o que eu estou querendo falar para você? Acima de toda lei que ela é criada, tá? Acima de toda lei que ela é criada, existe a Constituição brasileira. Então, o que eu estou querendo falar para você? Toda lei que ela é criada, tá? Ela é criada e ela é promulgada. O que é promulgada? Deu ali a validação para ela ser implantada, para ela ser executada. Essa lei ela deve obedecer à Constituição brasileira. Por quê? Porque se eu criar uma lei que é contra a Constituição, é uma lei infraconstitucional. Isso não pode acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Então, acima de toda lei, a Constituição brasileira. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui fácil para você entender, bem fácil, o direito à vida. O direito à vida é direito de todos, sim ou não? Sim, isso é o que manda a Constituição. Isso tem nada a ver com pró-vida. Pró-vida é outra coisa. Não cheira orégano, não. Tá? Pró-vida é outra situação que o pessoal tá inventando moda aí. Eu tô falando que manda a Constituição. Eu expliquei hoje para uma pessoa, a pessoa falou que eu tô falando de pró-vida. Que pró-vida? Nem pró-vida, nem pró-morte. Tô falando de Constituição brasileira. Então o que acontece? De acordo com a Constituição brasileira, a vida é um direito de todos. Então, eu vou criar uma lei, tá? Eu vou criar uma lei que ela vai assegurar ainda mais esse direito à vida. Essa lei, por exemplo, diz o seguinte, ó, quem mata é preso. Por quê? Porque ele cometeu uma infração. Que infração é essa? Ele tirou a vida de alguém. Tá dando para compreender? Sim. Ok, é um exemplo básico, tá? Então, acima de toda a lei, há uma Constituição. Professor, lei é feita por quem? Volto a falar. A lei é feita por um legislador. O legislador é quem cria as leis. E para que uma lei ela venha a ser implantada, o que é implantada? Ser executada. Antes ela tem que ser aprovada. Essa aprovação se dá por um número de políticos, por um número de partidos políticos, pode ser por uma Assembleia Legislativa do Estado ou municipal, até mesmo o Senado, até mesmo o Senado. Então eles vão votar para que aquela lei ela venha a ser ou não implantada. Por isso tem muita lei que o camarada cria, mas ela não é executada. Por quê? Porque na hora da votação muitos não queriam. Deu para entender? Tranquilo? Então, Sim. não é pelo Roca Cruz. Não, não é não. É diferente. Então o que acontece nisso aqui? Então, isso. Porque quem comanda mesmo o Brasil é o Senado, né? Não sei se vocês sabiam disso. É ele que vai aprovar ou desaprovar alguma lei. Tá? O que acontece é que eu tenho que fazer amizade com alguns políticos para ele ter a minha ideia. Aí ele vai aprovar a minha lei. Entendeu? É toda uma política, é toda uma jogada ali. Mas deixa isso para lá. Vamos focar aqui na pirâmide de Kelsen. Então, o que acontece nisso aqui? Então, acima de toda a lei, há a Constituição brasileira. Tudo bem? E aí, o que acontece? Aquela lei ela fala sobre uma determinada coisa. E por último, né? Estou fazendo um resumo, a gente tem aqui leis complementares. Né? Então, eu volto a falar. Lei, eu tenho vários tipos de lei. Então, eu tenho uma lei complementar. O que é uma lei complementar? Ela vai complementar algo que se encontra obscuro pela Constituição brasileira. Tá? Ou por outra lei, então se chama de lei complementar. Eu tenho ali as medidas provisórias. O que é uma medida provisória? É uma medida temporária, tá? É uma lei ali temporária, por exemplo, essa parte de quarentena que nós estamos vivendo é uma medida temporária, né? É de um determinado tempo. Tudo bem? Então é uma lei temporária, aquela lei ela tem que estar obedecendo à Constituição brasileira. Por quê, professor? Muito simples. A gente está numa época de pandemia. Então, eu não estou falando para você ser contra ou a favor, não. Estou falando o que a lei fala, o que a lei diz. A gente vive numa situação de pandemia, então, para amenizar o número de casos, o que a gente teve que fazer? A gente teve que a gente teve que temporariamente pedir que alguns comércios estivessem aqui fechados. Para quê? Para evitar a contaminação. Essa intervenção do Estado está de acordo com o quê? Com o direito à saúde da população, com o direito à vida da população, e isso está de acordo com a Constituição brasileira, com o dever dele, para amenizar o quê? Os agravos e as doenças, que eu acabei agora de ler para você. Tudo bem? A gente tem as medidas provisórias. Sim.
a gente vai ter, né, e leis delegados, e por último a gente tem as resoluções e os protocolos. É aqui que eu estou querendo chegar para você. É nesse ponto aqui, resolução e protocolo. Deixa eu ver se eu tenho até uma melhor aqui. Pronto, fica até melhor assim. Tá? O que eu estou querendo falar para vocês? Acima de todo protocolo, acima de toda diretriz, existe uma lei. Acima de todo protocolo, acima de toda diretriz, existe uma lei. Professor, o que é protocolo, o que é diretriz? Agora vem um exemplo para facilitar. Agora vem um exemplo. Vou dar um exemplo de uma empresa de cinema. Tá? Então a Constituição, preste atenção, a Constituição ela fala o seguinte, que todo mundo tem direito a ir ao cinema. Todo mundo tem direito a ir ao cinema. É o que a Constituição fala. Ok? Tranquilo? E aí o que eu vou fazer? Eu crio, o legislador ele cria uma lei e ele fala que as pessoas, olha só, vai complementar, ó, tá complementando a Constituição, ó. Repare que ela vai complementar. Então tem que estar de acordo. Ele fala o seguinte, olha, todos podem ir ao cinema, porém, os filmes eles serão indicados de acordo com a faixa etária. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão conseguindo entender? Eu acho que deu uma travada aqui. Pera aí. Acabou, né? Eu tenho que parar aqui a gravação, pera aí. Apertar F9.